Glória a Deus, querido, glória a Deus, como é bom adorar ao Senhor. Eu quero já convidá-lo a pegar aí a sua Bíblia comigo e abrir no livro de Mateus, no capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 14. Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14. Se você puder, aí onde você está nessa hora, separe esse tempo, permita o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Por isso, nesse momento que você não despece, mas medite e permita verdadeiramente essa palavra ser viva dentro de você. Amém, meu querido? Vamos ler Mateus, capítulo 17, versículo 14, diz assim: Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora, o menino ficou são. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ressurgirá. E eles se entristeceram muito. Só até aqui, por enquanto. Quero pedir a você, aí onde você está nesse momento, feche os seus olhos por mais um instante. Pai, nós queremos te glorificar, Senhor. Te glorificar pela tua verdade, pela tua palavra, que nos traz vida. Obrigado, Senhor, porque ela é o manual do ser humano. E se verdadeiramente permitirmos ouvir, entender e aplicar, Pai, encontraremos vida, paz e salvação. Por isso eu te peço, Senhor, que a tua verdade continue sendo ministrada nessa hora em cada coração. Remove a dispersão, Pai. Fala conosco de forma profunda. Usa minha boca como tua boca neste lugar. Glorifica o teu nome e transforma tudo aquilo que precisa ser transformado. Para a honra e glória do teu nome que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meu querido. Glória a Deus por todas as coisas. Aqui no texto, se você ler até mesmo um pouquinho antes, desde o início, do livro de Mateus, no capítulo 17, fala um pouquinho antes do Monte da Transfiguração, que todo mundo conhece, conhecido como o Monte Tabor. E ali no monte, o Senhor teve uma experiência, que eu não vou entrar naquele texto, mas ele teve uma experiência onde ele conversa ali com Elias, com Moisés, algo sobrenatural, inexplicável, aonde naquele monte estava com ele João, Pedro e Tiago, apenas os três, porque eles haviam sido chamados por Jesus para subir ao monte e orar à parte. Ter ali aquele momento de tempo com Deus. E durante este período de oração, de clamor, de experiências, de intimidade, acontece algo sobrenatural. A face do Senhor
é transformada de glória. Todo aquele ambiente, aquele lugar, e a gente pode imaginar a experiência deles naquele momento, vivendo aquilo com Jesus. E logo na sequência, depois dessa experiência, o texto que você já conhece, eles estão ali descendo do monte, e ao descer do monte, se deparam com aquela situação, uma multidão, como sempre, esperando o Senhor ali ao pé do monte para tocá-lo, para receber ali a sua cura, o seu milagre. E naquele momento, se aproximaram de Jesus, como diz o texto. E aqui fala especificamente de um homem que se ajoelhou, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é epilético e sofre muito. E ali naquele momento, aquele homem que estava desesperado, você que é pai ou mãe, você sabe o que é ter um filho e zelar pela vida, pela saúde do nosso filho. Quantas vezes nós renunciamos tantas coisas com o objetivo em oferecer ao nosso filho o melhor. E quando alguém, em algum momento, fere o nosso menino, a nossa menina, a nossa criança, o nosso bebê eterno, quando alguém fere os nossos filhos, é como se tivesse ferido primeiramente a gente se sente ferido. A gente tem aquele instinto natural de proteção. Então imagina o sentimento daquele homem, o desespero daquele homem. Em meio à multidão, ele passou por todos e ali se ajoelhou perante o Senhor, se prostrou e conseguiu a atenção do Senhor perante uma multidão que também gostaria de ter uma atenção exclusiva, peculiar. E ali, quando ele conseguiu alcançar ali a atenção, no versículo 16 ele disse: eu trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Seus discípulos não puderam fazer nada. E é interessante quando a gente pensa sobre isso, e aí na sequência do texto, aquele menino é liberto, é livre. Eu fico imaginando a sensação dos discípulos. Você já chegou para imaginar ou pensar, será que eles ficaram ali avaliando, puxa, por que será que a gente não conseguiu expulsar? Por que será que nós ali talvez fizemos a nossa oração? A Bíblia não relata o que eles fizeram, mas a Bíblia relata simplesmente que o homem disse que eles não puderam curá-lo. E aí eu quero já imaginar e pensar com você, se eu estivesse ali junto com os 12, se eu estivesse ali, eu e mais 11 na verdade, se eu estivesse com eles, naquele momento eu poderia pensar, puxa, mas por que não curou? Ou por que não houve uma libertação? O que aconteceu? O que ficou faltando? E talvez ficar se autoavaliando. Não sei se já aconteceu isso com você, de algumas vezes, parece que algumas coisas não aconteceram, e de repente a gente parar e autoavaliar, puxa, mas por quê? Será que faltou isso, faltou aquilo, faltou alguma coisa? Nem sempre falta alguma coisa, muitas vezes sim. Falta uma postura nossa, falta uma posição nossa, falta um entendimento, falta uma compreensão. Às vezes tem os propósitos de Deus, que muitas vezes a gente não consegue enxergar da nossa forma natural, mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas e sabe de tudo o que é melhor para nós, o tempo certo para todas as coisas. Mas eu fico imaginando, com certeza, alguns ali se questionaram, por que será que não foi possível curá-lo ou libertá-lo? E no texto, como sequência, diz assim, versículo 19, então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram, mas Senhor, por que não pudemos expulsá-lo? Ou seja, alguns ali ficaram completamente incomodados, alguns talvez nem se preocuparam, mas ficaram ali incomodados, Senhor, por que a gente não conseguiu?
E aí vem o versículo 20, onde ele diz: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão por meio de oração e jejum. Ou seja, vamos pegar alguns tópicos. Aqui o Senhor fala pequena fé, ou seja, fé. Ele fala sobre jejum e ele fala sobre oração. Ah, ok, então nós não pudemos expulsar, não foi possível devido à falta de fé, à falta de jejum e à falta de oração. E aí eu queria pensar com você então, o que seria fé, jejum e oração? Fé, óbvio, é necessário crer. Quando se fala em oração, óbvio, nós estamos falando de relacionamento com Deus, conversa. Não é algo que é uma reza, uma vã repetição, ou repetições constantes. É uma conversa, é um diálogo, é algo constante. E o jejum, a gente pode enxergar como a consagração. Ou seja, não é apenas porque naquele dia, naquele momento eu estava em jejum. Imagina de repente, sei lá, um dia você está numa célula e acontece uma manifestação demoníaca, vamos dizer assim, e aí você fala, puxa, agora não vou conseguir expulsar, porque hoje eu não estou em jejum. Se eu soubesse, eu estaria. Não, mas é uma consagração, é uma separação. Estou me separando, mais sensível espiritualmente. Então, se a gente for pensar dessa forma, enxergando o nosso tema da nossa série de mensagens, Quem Sou Eu? Hoje, episódio 11, com o tema espiritual ou natural. E aí eu queria pensar exatamente em cima desse tema com você. Será que no dia a dia, a nossa forma de agir, a nossa forma de caminhar, é num formato de espiritual ou natural? E quando eu digo isso, eu não estou falando de carnal. Ah, pecado. Não, não. Eu estou falando se eu tenho um hábito de agir e crer de uma forma natural aquilo que eu estou vendo, aquilo que é palpável, ou de uma forma espiritual, aquilo que sai da onde eu posso imaginar e o sobrenatural acontece. E aí quero já começar te perguntando, será que eu tenho fé? Claro que eu tenho fé. E será que a minha fé é do tamanho de um grão de mostarda, que é a menorzinha das sementes? Será que eu realmente permito que essa fé seja relevante dentro de mim? Será que eu valorizo a oração? Será que eu valorizo o jejum? Será que eu valorizo a minha vida espiritual? Ou eu vivo mais no natural? Não estou dizendo em pecado. Estou dizendo o quanto a oração, por exemplo, significa para mim. O quanto o meu relacionamento com Deus é fundamental para o meu dia a dia. E é interessante porque a gente pode ver no texto, aonde Jesus demonstra, um pouquinho antes, nos versículos acima, que ele estava onde? Orando à parte com os seus discípulos. E quando você lê todo o evangelho de Mateus, como João, Lucas, Marcos, enfim, você consegue enxergar por diversas vezes Jesus dando a devida importância para o seu relacionamento com Deus, para uma conversa, para uma intimidade, ali a sua experiência. Não sei se você percebeu, mas talvez você imagine que hoje você tem uma vida muito corrida, muito intensa. Naquela época, cada um dentro das suas proporções, Jesus também tinha uma vida muito intensa, todos queriam tocá-lo, todos queriam conversar, todos queriam dialogar com ele, todos queriam compartilhar a sua causa. E ainda mais naquela época, ele precisava pregar
durante o dia diversas vezes, sem o microfone, onde havia um desgaste muito maior, físico e emocional. Eu vi um estudo uma vez dizendo que uma mensagem de 2 horas, assim como eu estou fazendo agora, falando com você, representa para o organismo como se fosse 8 horas de trabalho. O desgaste que você tem, o quanto isso mobiliza todo o seu corpo em cima de uma responsabilidade em falar durante 2 horas. E ele falava muito mais do que isso. Imagina a tamanha responsabilidade, o quanto o corpo também se desgastava. E mesmo depois de diversos dias, cansado no final da tarde, da noite, ele subia ao monte para orar à parte e ali falar com o Pai. Ou seja, conseguimos contemplar um exemplo de Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, a importância em dedicar esse relacionamento com Deus. Puxa, mas eu estou cansado. Puxa, mas eu trabalhei muito. Puxa, mas o meu dia hoje foi muito intenso. Puxa, mas eu não queria fazer nada. Mas ele conseguia demonstrar a importância em se separar e ter o seu relacionamento com Deus. E muitas vezes subia ao monte de madrugada e descia pela manhã do monte. Aí se pensava, puxa, mas será que ele dormiu ou será que ele só ficou falando com o Pai? Talvez você pode imaginar, mas ele era Jesus, ele era Deus. Mas aqui ele estava como homem, como eu e como você. E se ele assim valorizava e permitiu que em sua palavra estivesse escrito diversas vezes cenas como essa, significa que eu e você precisamos valorizar um pouquinho mais. Será que você valoriza essa vida de oração? Ou melhor, o que a oração representa para você? Algo espiritual ou algo natural? Vamos pensar a seguinte forma: será que a oração para Jesus, para você, te traz alívio? Cara, eu preciso orar. Por quê? Porque quando eu oro, eu sinto a presença do Pai, me vem um alívio, me vem um descanso, e eu me sinto seguro. Se você sente isso através da sua oração, então você vai orar sempre. Se essa é a sua realidade, então você terá prazer em orar. Você não vê a hora, puxa, eu estava no trabalho o dia inteiro, a correria, e eu queria separar esse momento sem ninguém, sozinho, como agora, plena sexta-feira aqui, sozinho, parando e permitindo apenas desfrutar a presença do Pai. Será que você tem esse entendimento? É como se fosse, sabe, quando você se deleita na presença do Senhor, aonde eu sinto que eu sou revigorado, renovado, aonde ali eu consigo criar uma intimidade, um relacionamento, e esse relacionamento ele é tão profundo, onde eu consigo perceber a voz de Deus, e obedecer o direcionamento que vem de Deus, consigo buscar direção para o meu hoje, para o meu amanhã, o que fazer, como fazer. Por quê? Porque Ele ministra em meu coração, Ele encontra espaço, Ele me dá força, Ele me traz alegria, e quando eu oro eu me encho de fé, eu me encho de esperança, de regozijo. Ou seja, é claro que eu vou orar, é claro que eu vou ter prazer em orar e dedicar um tempo em oração. Por quê? Porque eu tenho toda essa mistura de emoções, de sentimentos, de ganho. Quando fala em ganho, todo mundo, opa, ganhou, o que está ganhando? Esse eu quero. Alívio, paz. Isso é quando realmente eu estou caminhando como alguém espiritual. Agora, se eu caminho como alguém natural, não estou falando carnal, natural. Se eu caminho como alguém natural, cara, não orei hoje, ainda tenho que orar. Eu sou crente, mano. Eu sou cristão. Sou evangélico. Eu preciso orar.
Aí a oração no natural, ela já se torna uma obrigação. É uma religião, eu tenho que orar. É uma religião que não me diferencia de outras religiões, porque eu faço algumas coisas por obrigação, e não prazer, regozijo, viver, eu sinto, eu vivo, é real. Não, é algo que eu tenho que fazer, eu tenho que ler, eu tenho que orar, eu tenho que separar esse momento. Ou seja, não é algo que eu valorizo, não é algo que eu anseio, não é algo que eu sinto falta. Ao contrário, às vezes sinto até peso, porque aquilo fica me cobrando, que eu não orei direito ainda hoje. E depois chega no final do dia, de repente eu faço aquela oração, só obrigado pelo dia de hoje, em nome de Jesus, amém? Orei até um pouco mais demorado do que você ora, hein? E aí, de repente, vem aquele sentimento de orei pouco ainda, e aquela cobrança. E eu quero dizer para você, meu querido, se talvez você se sente nesse natural, e quando eu digo nesse natural, eu estou falando que você de repente tem outras prioridades, você poderia dedicar um tempo um pouquinho melhor em oração, mas você acaba se dispersando rápido, até mesmo na sua oração, você começa a orar e você dispersa muito rápido na sua oração. Ou talvez você não valoriza as coisas de Deus como o espiritual, e não valoriza por quê? Porque você não tem percebido o quanto no natural você tem caminhado. E aí, até mesmo num culto como esse, numa mensagem como essa, numa ministração como essa, você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e não está prestando atenção. Aí, ó, falei para você, tá vendo? Estou vendo que você está mexendo um monte de coisa aí, ó. Olha para cá, presta atenção. E por que a gente faz isso? Quando eu valorizo, quando eu sei que ali Deus vai falar comigo, eu preciso, eu quero oferecer ao Senhor. E então eu me dedico, e então eu não perco, então eu quero participar, eu quero me envolver, eu quero estar em todas as células, eu quero participar de todos os cultos. Claro, conforme as suas possibilidades, porque senão eu caio na religião de novo, na obrigação, não é isso. Eu digo o prazer. Eu tenho prazer de me envolver. E então eu consigo parar um pouco como um culto, através da internet como esse, mesmo com muitas coisas talvez tentando me dispersar, eu consigo prestar atenção. Eu consigo permitir o Espírito Santo falar comigo, mesmo através de uma telinha. Eu permito Ele entrar e Ele falar, e Ele trazer a mensagem que Ele quer aqui dentro. Por que muitas pessoas não aplicam? Ouve, mas não aplica, porque ainda estão no natural. Acha legal. Puxa, a mensagem foi legal, né? O que ele falou. Gosta. Puxa, o pastor Jonas hoje trouxe uma mensagem fantástica. Mas se a gente não aplicar, a gente simplesmente se torna bons ouvintes. Ou até mesmo simpatizantes. Nós somos simpatizantes pelo Evangelho. A gente gosta de estar no meio dos irmãos, da igreja, da comunhão. É algo saudável, é algo sadio. Eu me sinto bem. As pessoas me dão atenção, me valorizam. Não ficam me recriminando. Eu não me sinto constrangido ou inferiorizado. Mas talvez o meu relacionamento com Deus continua no natural. Ou será que no espiritual? Quem é você? Pastor, mas eu oro bastante, eu oro. Olha que eu oro, hein? Apresento ao Senhor todos os dias, todas as minhas petições. Meu querido, glória a Deus. É bíblico, você deve sim apresentar ao Senhor as suas petições. Mas a sua oração é só nisso. É só me dá, eu quero, eu preciso. E não apenas desfrutar a presença. E Senhor, como posso te servir melhor? Como posso te honrar mais? Como posso glorificar ao Senhor? Temos falado nesses dias, referente ao evangelismo, e incentivado você. E aí te pergunto, por que algumas pessoas têm prazer em evangelizar e outras não?
Ah, é porque eu sou tímido ou sou tímida. Ah, é porque enfim, alguns têm ali as suas desculpas ou as suas características, personalidade. Mas eu quero dizer para você que através do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que faz, é Ele que convence, é Ele que transforma, é Ele que liberta, Ele pode sim fluir em mim, colocar em mim as palavras que devem ser ditas. E se eu tenho prazer, e sou espiritual, me encho da presença de Deus, não tem como permanecer do mesmo jeito. Eu terei prazer em ministrar, orar, clamar, abençoar. E me regozijo quando vejo as pessoas se achegando aos pés do Senhor. E não porque eu as trouxe para uma religião, não. Mas porque eu permiti e fui um instrumento para levá-las ao encontro verdadeiro com Deus, sendo transformadas pelo Senhor. Ou seja, não oro apenas pensando em benefícios próprios, apresentando as minhas petições. Porque eu posso orar 1 hora apresentando as minhas petições e posso continuar angustiado. Como posso também orar pelas pessoas, abençoar pessoas. E glória a Deus por isso, que é muito importante também. Mas eu estou dizendo da sua intimidade com Deus, você se enchendo como ser espiritual e não natural. Sair um pouquinho do natural para viver no sobrenatural. Deixar um pouquinho de lado a religiosidade, aquilo que é automático. Quem é você? Será que você é espiritual? Será que você vive o Evangelho, aplica o Evangelho? Ou se você apenas conhece, gosta, e muitas vezes sente algo, até permite ser visitado, mas não aplica. O interessante no versículo 20 é que o Senhor, Ele diz que se a gente tivesse um pouquinho dessa fé, Ele fala que nada seria impossível. Ou seja, fica muito claro que se eu realmente permito essa fé viver em mim e transbordar através de mim, muitas coisas que aos meus olhos são impossíveis, se tornam possíveis. E não pelo meu poder, mas porque eu tenho um Senhor, o meu Deus, que faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, em mim. Será que você valoriza a consagração, o jejum, a oração, fé? Ou será que você vem um pouco mais para o natural, que não é o pecado, não é a carne, mas simplesmente apenas precisa orar, a famosa religião, religiosidade. E aí às vezes a vida não muda, e aí parece que às vezes Jesus não me ama tanto assim, ou as coisas às vezes não têm tanto significado, eu não consigo sentir um significado na vida, ou às vezes me sinto um pouco perdido e as emoções fazem um altos e baixos. Porque será que eu estou caminhando muito no natural ou no espiritual? Gente, enquanto eu fico me mexendo aqui, o câmera fica desesperado, se ele vira para cá comigo ou se ele vira para lá. Pode ficar no meio, não tem problema não. Mas é para enfatizar para você, e aí, natural ou espiritual? Ao contrário, natural ou espiritual? Ah, muitas vezes eu estou espiritual. Cara, muitas vezes eu estou cheio de fé. Oro, clamo. E muitas vezes estou lá no natural, só na religiosidade. Só naquela cobrança que eu tenho que ler, que eu tenho que orar. E aí eu leio meio que quase dormindo, meio de qualquer jeito, não permito aquilo ser verdade dentro de mim. E eu quero dizer para você, durante a nossa vida, a nossa caminhada cristã, durante diversos momentos, nós passaremos por isso. Seremos levados pelo nosso corpo carnal a cair no natural, a esfriar espiritualmente. E aqui nesse texto a gente vê discípulos que caminhavam com Jesus, que viviam milagres, que foram inclusive abençoados por Jesus,
e enviados por Jesus para outras cidades, onde houve cura, libertação e milagres, onde eles, ali, não puderam fazer nada. Todos estamos sujeitos a ter momentos de altos e baixos, mas eu não posso permanecer desta forma, no natural. Eu preciso, com intensidade, permitir que o Espírito Santo de Deus flua em mim, através de mim. Eu preciso colocar em prática tudo aquilo que eu tenho recebido do Senhor. Ou seja, não basta apenas orar. É necessário também agir. O que significa isso? Ok, então quer dizer que eu tenho que mudar minha vida de oração, minha vida de leitura, minha vida disso. Sim, meu querido, mas eu vou te explicar melhor. O que a gente precisa colocar em prática é viver. Não importa o quanto você lê da palavra do Senhor. É claro que quanto mais você ler, quanto mais você se encher, mais você vai se enriquecer, mais você será edificado. Claro, quanto mais você orar, mais você gera comunhão, mais você gera sensibilidade, mais você flui no Senhor. Tudo isso sim, quanto mais, melhor. Não de uma forma religiosa. Não é maratona. Eu não sei você, talvez já passou por uma situação como eu. Eu, há pouco tempo atrás, eu queria começar daquele famoso Cooper. E então, gente, vou correr sem parar, né? Não vou ficar, corre, para. Não, você tem que andar 1 minuto. Não, 3 minutos e corre 1 minuto, depois faz isso. Não, eu já queria chegar no final. Então eu falei, não, vou começar a correr e vou correr até o quanto eu aguentar. E aí comecei. Depois de 900 metros já chega, muito. Não consegui correr 1 quilômetro. Não, vamos andar. Agora, daqui a pouco a gente corre de novo. E de repente foi passando a semana, outra semana, já corri 1,5 km. Agora já corri 3 quilômetros. Agora já estou correndo 8 quilômetros sem parar. Agora, nesse exato momento, não estou correndo nada, gente. Estou fazendo outro tipo de esporte, mas não estou correndo, preciso voltar a correr. Mas eu fui melhorando. Eu estava fazendo lá os meus 8 quilômetros em 1 hora, que para mim estava muito bom. Tem gente que faz com muito menos, mas eu estava avançando. E dei uma paradinha. Que esse negócio de correr de máscara é horrível. Agora eu comprei uma máscara melhor que acho que vai dar para voltar a correr. Da mesma forma, com o Senhor, com a oração. Eu posso hoje, de repente, orar 5 minutos. 10, 1 hora. Não importa o tempo, o que importa é a intensidade, é o que essa oração representa para mim. O quanto eu aplico Jesus na minha vida, é no meu dia a dia. Eu vivo Jesus no meu trabalho, vivo Jesus perante os amigos, vivo Jesus perante a minha família, vivo Jesus no meu quarto, vivo Jesus no meu celular, vivo Jesus nos meus relacionamentos. Com intensidade, eu procuro viver como um ser espiritual, como alguém que caminha com Deus, com alguém que é cheio do Espírito Santo. E se eu sou cheio do Espírito Santo, naturalmente o fluir do fruto do Espírito transborda em mim e através de mim. E então se manifesta mansidão, longanimidade, benignidade, paciência, domínio próprio e assim diante. Quanto mais natural eu sou, mais vulnerável eu fico. Vulnerável para, de repente, pender para a carne. Vulnerável em fazer algo porque eu tenho que fazer. E é horrível quando você faz algo que você não tem prazer. Eu tenho que fazer. E a gente se sente cobrado, e essa cobrança, muitas vezes não é uma cobrança das pessoas, e nem de Deus. Mas a gente se cobra porque a gente nem percebe que a gente está vivendo uma religião. Vivendo um natural. Aí a gente ora e termina a oração como se nada tivesse acontecido. Você não se sente aliviado, renovado, cheio, como o próprio Jesus deixa muito claro. Qual é a importância da oração para você? Será que você deseja permanecer como alguém espiritual? Será que você deseja colocar em prática? E aí eu te convido a avaliar como está a sua vida hoje, como está a sua vida de oração,
o que a oração, o jejum ou a fé representa para você. O quanto você tem aplicado Jesus no seu dia a dia. Como eu falei, pode ser que você não ora tanto, mas você vive tanto. E a oração, quando você ora, e o período que você ora, ela é intensa, ela é verdadeira. Sabe aquele celular que você coloca na tomada para carregar e ele demora 24 horas? E tem aquele outro que você coloca em 10 minutos, ele já carregou 90%. Às vezes a sua oração de 10 minutos, ele recarregou quase 100%. Alguns precisam de 24 horas de oração e mesmo assim, parece que não carregou direito. E acaba muito rápido a carga. Parece que essa bateria não está mais boa, não segura mais. Para finalizar e a gente orar, 1 Coríntios, um texto que você conhece, mas só para finalizar, no capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 11, que diz assim: Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas não se discernem espiritualmente. Porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. O texto deixa bem claro, meu querido. Você que é espiritual, você vai conseguir com facilidade discernir as coisas espirituais. Você vai compreender melhor tudo ao seu redor. Inclusive algumas coisas que talvez você ainda não avançou, não conquistou. Você vai enxergar o que precisa ser mudado e melhorado para alcançar e conquistar a promessa do Senhor. Agora o natural não. O natural vai ter dificuldade em enxergar e entender. Vai ser difícil. O natural, quando a gente falar de evangelismo, mas precisa mesmo? É necessário mesmo? Ele não terá prazer em testemunhar Jesus. E para finalizar o texto ainda, lá em Mateus 17, no finalzinho, no versículo 22 e 23, o Senhor fala, Ele relata ali para os seus discípulos que Ele seria entregue, que Ele morreria, e ao terceiro dia, Ele ressuscitaria. E ali o texto diz que eles se entristeceram muito. Ou seja, não compreenderam, não entenderam a mensagem, não perceberam aquilo que Jesus estava dizendo. Quantas vezes a gente fica sem entender as coisas? E não estou dizendo que a gente tem que entender tudo, porque muitas vezes, muitas coisas a gente vai entender talvez lá na frente, algumas talvez nunca. Mas nada melhor do que em todo tempo, a paz permanecer em nosso coração e a certeza que Ele é Pai e cuida de tudo, e nada consegue roubar isso de mim, essa fé, esse crer, essa esperança. Ou seja, aqueles discípulos não puderam expulsar, porque ali faltou fé, faltou jejum e faltou oração. Quem é você? Será que tem faltado essa consagração, essa vida espiritual, real? Ou talvez você tenha vivido muito no natural? Eu quero orar com você nessa hora, feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos por todas as coisas. E eu te peço, Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, para simplesmente viver aquilo que o Senhor já conquistou em nosso favor.
Ajuda-nos, Senhor, a permitir que o Espírito Santo de Deus tome o controle de todo o nosso ser e o nosso interior. A Tua palavra nos garante, Pai, que o Espírito tem sede de Deus. A essência que o Senhor soprou sobre nós, que trouxe vida, tem sede do Senhor. Mesmo sabendo que o nosso corpo natural não tem. O nosso corpo natural pende para o natural e para o pecado. Nos ajuda cada vez mais a caminhar como espirituais, consagrando a nossa vida ao Senhor em todo tempo e em todo lugar, em tudo aquilo que fizermos, o Senhor sendo exaltado e glorificado em nós e através de nós. Pai, nos ajuda a viver a Tua essência, ajuda-nos a perceber, Pai, como temos caminhado, e quem verdadeiramente somos, se somos religiosos, se valorizamos a oração ou se não valorizamos, se valorizamos essa vida, esse relacionamento contínuo contigo, ou se talvez perante as pessoas demonstramos algo, e lá no nosso oculto, no nosso quarto, no nosso escondido, praticamos outras coisas escondidas. Traz à tona a verdade, para que venhamos enxergar, não com o objetivo de nos inferiorizar, mas de rejeitar tudo aquilo que nos amarra, que nos prende, que nos leva à carnalidade, que nos leva a ter uma vida natural, uma vida presa, mas que possamos nos encher, Pai, nos encher no Teu Espírito, e viver debaixo da Tua vontade, no centro da Tua vontade em todo o tempo, entendendo os Teus propósitos, vivendo os Teus propósitos, simplesmente dizendo sim ao Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, conte comigo, envia-me a mim. Que o Teu nome seja glorificado através de cada um, Senhor. Pai, que através dessa semente ministrada hoje, que os Teus filhos possam avaliar como estão, e o que podemos fazer diferente, como melhorar, como não repetir os mesmos erros, enxergar o quanto natural temos sido, e o quanto espiritual precisamos ser, e aplicar isso no dia a dia, muito mais do que só ouvir. Em nome de Jesus que nós oramos, crendo que o Senhor ouve e atende a nossa oração. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe grandemente. Um excelente final de semana. Fique na paz do Senhor. Lembre-se, se tem alguém que você conhece, que precisar ouvir essa mensagem, compartilha com essa pessoa. Compartilhe com pessoas. Permita o Espírito Santo continuar falando com você nesse final de semana. E realmente seja transformado. Aplique o coração. Em nome de Jesus. Fique na paz.